Graça e paz a todos, passando nessa manhã com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Quero compartilhar uma palavra breve nessa manhã, em Filipenses 4:6, diz assim: Não se preocupem com nada, aleluia, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, aleluia, e orem sempre com o coração agradecido, aleluia. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, aleluia, guardará o coração e a mente de vocês, aleluia, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus, aleluia. A palavra do Senhor está sendo bem clara. Eu não sei o que você está passando, né? Que você passou nesse ano e o que você está passando ao término desse ano, né? Talvez você esteja ansioso, talvez você esteja preocupado com algumas coisas, talvez muitas coisas estejam, né? Aleluia, faltando e você está preocupado, aleluia, com algumas coisas, ansioso, né? E pensando, meu Deus, de onde que eu vou tirar, aleluia, um sustento, um dinheiro, uma provisão da qual você esteja precisando. Mas o Senhor está falando, não se preocupem com nada. O Senhor é fiel, aleluia. A palavra de Deus diz, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, né? Aleluia. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, não desista de pedir. Coloque o seu joelho no chão nesse final de ano, nesse último mês do ano, e talvez a providência que você está precisando, aleluia, eu profetizo, aleluia, em nome de Jesus, que até, aleluia, o término desse ano, o Senhor entrará com uma grande providência, aleluia. O ano ainda não terminou, aleluia, e talvez você esteja desesperado, talvez você esteja aflito, aleluia, pensando no que comer, no que beber, no que vestir, aleluia, mas a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas o Senhor nos dará. Ele simplesmente acrescentará aquilo que nós estamos precisando. E orem sempre com o coração agradecido, como se você já tivesse recebido. Não ore duvidando, ore como se você tivesse já recebido. Senhor, agradeço por isso e por aquilo que você está precisando, aleluia. E a paz de Deus que excede todo entendimento, aleluia. Aleluia, que ninguém consegue entender. Muitas vezes as pessoas olham para nós e pensam, mas como que como que ele pode estar tão tranquilo, né? Tá tão em paz diante, né, de uma dificuldade, de uma porta fechada, diante de uma enfermidade. Aleluia, mas a palavra do Senhor está falando em a paz de Deus que ninguém consegue entender. Aleluia, ela vai guardar o seu coração e você não vai ficar preocupado demasiadamente, você não vai ficar ansioso e nem com medo, porque o Senhor, aleluia, Ele trabalhará por você, aleluia, Ele trabalha por aqueles que nele esperam e o Senhor, aleluia, Ele está pronto, aleluia, a atender as nossas orações, as nossas petições. A palavra em Mateus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto, porque Ele te ouvirá. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Não desista. Aleluia. Em meio à sua dificuldade que você está passando, os seus medos, as suas angústias, o Senhor entrará com uma grande providência se você crê. Aleluia. Ainda esse mês, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, né?
eu vos dou a minha paz. Aleluia. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Aleluia, o Senhor tem uma paz, aleluia, o Senhor tem uma paz para guardar os nossos corações das aflições desse tempo presente, aleluia, para que nós venhamos confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não sei o que está faltando na sua casa, o que está faltando na sua despensa, qual a dificuldade que você está passando. E quero dizer que muitas vezes nós nos preocupamos muito com esse mês, nesse mês de dezembro, é um mês de consumismo, é um mês onde as pessoas compram demasiadamente, compram a crediários, compram para pagar depois, como se fosse, né? Como se só existisse esse mês. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas o Senhor é fiel para não deixar nos faltar nada. Talvez nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos, mas não vai faltar aquilo que você precisa. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Também quero deixar uma palavra que fica, né, em 4:19, Filipenses 4:19, que diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Aqui estou com uma Bíblia, estou com outra Bíblia, não estou com a minha Bíblia. A minha Bíblia sumiu, simplesmente a minha Bíblia sumiu e eu estou com uma Bíblia que não tenho muita habilidade com ela. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas, aleluia, o Senhor é o Deus do universo, o Criador do céu e da terra, o Senhor é o Deus do mundo, aleluia, o Criador, aleluia. E o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, aleluia, lhes dará tudo o que vocês precisam, aleluia. Ao Deus Pai seja dada a glória para todo sempre. Em outra tradução, que era da minha outra Bíblia, né, diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória. Tire toda ansiedade, toda aflição do seu coração, aleluia. E creia que o Senhor é aquele que cuida de você, aleluia. O Senhor cuida nos mínimos detalhes. Eu quero dizer que o Senhor tem sido muito fiel na minha vida, muito fiel, fiel em extremo. Tem coisas que eu nem tenho pedido para o Senhor, aleluia, e o Senhor tem providenciado para mim. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Buscai primeiro o reino de Deus, aleluia, em a sua justiça, em agradar ao Senhor, aleluia, e as demais coisas Ele acrescentará na sua vida, aleluia, Ele te dará, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso pastor, aleluia, o pastor, aleluia, que cuida das suas ovelhas, e nós somos ovelhas, aleluia, do seu aprisco, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez você esteja, né, passando por algum momento difícil financeiro ou de portas fechadas, aleluia, ou sem algum recurso, mas creia em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é aquele que nos abençoa. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada da parte do Senhor, mas o Senhor, aleluia, que é o dono do céu, dono da terra e de tudo que existe, aleluia, aleluia, Ele tem, aleluia, para nos dar,
aleluia, Ele tem, aleluia, para nos abençoar, mas muitas vezes Ele espera de nós, né, que nós venhamos, aleluia, pedir. Muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca, aleluia, aquilo que nós precisamos nessa manhã, aleluia. Eu não estava pedindo nada para o Senhor, nem tinha pedido para o Senhor, né, eu estava precisando, o Senhor é fiel, maravilhoso e digno. Eu estava precisando de uma máquina de lavar, porque a máquina que eu estou usando é uma máquina, né, velha, cheia de problemas que já mandamos arrumar e ela continua. Quando a gente liga ela, ela parece um avião, de tanto barulho que ela faz. E ela estava rasgando as roupas todas, né? E o Senhor é tão fiel e maravilhoso que agora de manhã eu recebi uma mensagem, aleluia, Senhor tão tremendo, tão tremendo. E eu recebi uma mensagem e uma pessoa falou assim para mim: você vai ganhar uma máquina de lavar. A pessoa perguntou quantos quilos que eu queria, né? De quantos quilos que eu queria a máquina. Então, irmãos, isso é o mínimo, né? Assim, é algo grande, né? Não tô minimizando. Eu tô falando que o Senhor, Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Aleluia, o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Não temas, não pasme, não te espantes, né? Porque o Senhor é contigo. Talvez você esteja passando por uma prova, né? Talvez você esteja passando por um momento de deserto, de dificuldade, aleluia, mas eu quero te dizer, aleluia, que isso é passageiro. O mês de dezembro também é passageiro. Muitas vezes a gente se desespera, querendo comprar tanto, tanto, tanto. Muitas vezes nós já temos o que calçar, nós já temos o que vestir, aleluia, mas nós achamos que precisamos, né? Quantas vezes nós compramos coisas, né, que nós nem precisamos, né? O que nós precisamos? Nós precisamos, nesse final de ano, de estar agarrado com o Senhor, abraçado ao Senhor, aleluia, na sua presença. Nós precisamos, sim, de comida na nossa mesa, de uma bebida na nossa mesa, né? A palavra de Deus diz que o povo, aleluia, quando ele estava no deserto, aleluia, aleluia, as suas roupas não envelheciam, os seus sapatos, aleluia, eles não se gastavam. O Senhor supria eles em todas as necessidades. O Senhor enviava carne, chovia carne dos céus, chovia, aleluia, o maná, que era o pão dos anjos, fresquinho. Todo dia o Senhor enviava pão para eles, aleluia. E certa vez o Senhor ainda falou para ele: não guardem, porque eu tenho a provisão diária para cada dia de vocês. E às vezes nós somos tão, né, medíocres, somos tão falhos, tão imperfeitos, que o povo, com medo de faltar, mesmo diante da voz do Senhor, aleluia, eles guardaram o maná, aleluia, e o maná apodreceu. Por quê? Porque não era para guardar. Aleluia. O Senhor já estava mandando, enviando a provisão. O Senhor já estava enviando a bênção. Creia nessa manhã. Alebassura e canta lamanaia. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que está faltando na sua vida, o Senhor providenciará. Aleluia. Que sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições, todas as suas orações em glória. E que o Senhor venha te abençoar. Aleluia. O Senhor, aleluia, é aquele que trabalha. O Senhor é galardoador, eu sempre digo, presenteador daqueles que o buscam, aleluia. A palavra do Senhor, quero profetizar uma palavra que há algum tempo o Senhor tem mandado eu profetizar na vida das pessoas. Eu quero dizer, aleluia, para aqueles que amam ao Senhor, aleluia, que o buscam e que estão na sua presença, aleluia.
aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu e nem sequer passou pelo teu coração. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você tem procurado, agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Seja fiel no pouquinho. Muitas vezes a gente não consegue, né? Nós nunca teremos como pagar ao Senhor por nada, nada, absolutamente nada que Ele tem feito, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Agrada-te do Senhor, procura agradar Ele num pouquinho que seja. Aleluia, essa palavra tem marcado a minha vida nesse mês de dezembro. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Não precisa, o Senhor não está esperando grandes coisas de nós, não, porque o Senhor sabe que nós não, né? Nós não temos essa condição muitas vezes, mas o Senhor está esperando apenas um pouquinho. Aleluia, um pouquinho a cada dia de nós, um pouquinho de gratidão, um pouquinho de reconhecimento, um pouco de adoração, uma oração, aleluia, um louvor. Adorar Ele pelo que Ele é, porque nós sabemos que dar Ele pode nos dar, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é o dono da prata, dono do ouro, o dono do universo. A palavra de Deus diz que Ele está assentado sobre o globo da terra, aleluia, é o dono de tudo, Ele comanda tudo. Vamos confiar no Senhor, aleluia, vamos confiar na Sua palavra. Creia em nome do Senhor Jesus que o Senhor estará entrando com providência ainda até o final desse ano e o Senhor enviará recursos, o Senhor abrirá portas, o Senhor fará maravilhas na sua vida se você crer. Aleluia, creia, tome posse em nome de Jesus. Coloque seu joelho no chão, feche a porta do teu quarto e fale em secreto com o Senhor, porque Ele virá com resposta do céu para a tua vida. Aleluia, essa é a palavra de hoje, né? Eu tinha escolhido uma outra palavra, aleluia, e o Senhor é tão tremendo e tão maravilhoso que eu estava meditando numa palavra nesta manhã, quando eu recebi essa mensagem, que eu ganhei uma máquina de lavar roupas. Irmão, em tudo dê graça, em tudo dê glória. Aleluia, no pouco, no muito, dê glória, dê graça, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é maravilhoso e fiel. Aleluia, e o Senhor, aleluia, Ele usa pessoas para nos abençoar. Aleluia. Aleluia, o Senhor usa pessoas para nos abençoar. Aleluia, porque o Senhor vai e fala para uma pessoa: abençoa a minha serva. Ela está precisando de uma quantia, ela está precisando de uma cesta básica, ela está precisando de uma máquina de lavar, ela está precisando, não sei o que você está precisando, peça ao Senhor, que o Senhor Ele vai te entregar, Ele vai te dar, Ele vai usar pessoas, vai tocar no coração de pessoas e vai te abençoar em nome de Jesus. Ele vai abrir porta onde não tem porta, porque Ele tem a chave de Davi, a porta que Ele abre ninguém fecha. E também se Ele fechar, ninguém abre. Aleluia, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, não temas porque eu sou contigo, alabaçúria. Aleluia, porque eu te tomo pelas tuas mãos e te digo, não temas. Aleluia, fique com essa palavra nessa manhã. O Deus da providência divina, você não vai findar esse ano, aleluia, sem ver a mão poderosa do Senhor agindo na tua vida, na tua família. O Senhor esteja guardando, aleluia, esse final de mês, as nossas vidas, nossa casa, nossa família, as pessoas que estarão viajando, guardando a nossa entrada, a nossa saída, dando livramentos, em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra. Eu vou estar orando para agradecer e finalizar esse vídeo de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, como Tu és grandioso, como Tu és tremendo, digno de toda a honra, toda a glória, adorado e venerado e santificado seja o Teu nome, porque Tu és poderoso e maravilhoso, Senhor. Nós chamamos
aleluia, não pelo que tu podes fazer, mas pelo que tu és, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, aleluia, que o Senhor é aquele que nos abençoa. Tu é galardoador daqueles que te buscam, daqueles que são fiéis, daqueles que te amam, Pai. Esteja escancarando as portas, Senhor, aleluia. Abre as janelas do céu, Pai, e derrama uma bênção tal que dela advenha grande abastança, Pai. Aleluia. Entra com providência divina, entra com restauração, entra, Senhor, com saúde, visita as pessoas que estão hospitalizadas, desenganadas, as pessoas que estão em aflição. Tu és socorro bem presente na hora da nossa angústia. Visita a nossa casa, o nosso celeiro, a nossa despensa, que ninguém venha passar, aleluia, porque a tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Senhor, que ninguém venha passar por nenhuma privação, Pai, mas aquilo que nós precisamos, que o Senhor venha colocar nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, não porque nós merecemos, porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Entra com providência divina, entra com socorro. Senhor, tua palavra diz, aleluia, eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não vai deixar você vacilar, ele não vai deixar, aleluia, você passar necessidade. Aquele que te guarda, ele não dorme, ele não dorme nem tosqueneja, ele guarda a tua entrada, a tua saúde, a tua saída. Ele é que abençoa a tua casa e os teus filhos. Ele é que nos dá livramentos incontáveis. Ele nos guarda enquanto nós dormimos. Ele nos guarda de mal súbito. Ele nos guarda para que nós possamos levantar e trabalhar e ter o nosso dia de trabalho e voltarmos para a nossa casa em segurança. O Senhor é fiel e poderoso. Alabassuri canta alamanaia. E creia que o Senhor está entrando com providência na tua vida. A suricanta alabassaia nas tuas causas impossíveis. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Busca o seu reino, a sua justiça, a sua vontade, aleluia. Vá para a casa do Senhor nesse final de ano, aleluia. Agradecer por tudo o que Ele fez e por tudo o que Ele irá fazer, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos esperando apenas uma mudança de calendário, nós estamos esperando por uma virada da parte do Senhor, aleluia. Iniciarmos um novo ano na presença do Altíssimo, aleluia, daquele que tudo é e daquele que tudo pode, para que o Senhor venha fazer uma obra, aleluia, que as pessoas vão ficar de boca aberta. Aleluia, as pessoas vão ficar de boca aberta quando elas verem a obra que o Senhor vai realizar na tua vida, porque Ele é fiel. Toma posse da tua vitória. Eu não sei pelo que você está orando, mas não desista, continue clamando. Aleluia, de repente de Deus é assim. Às vezes nós não estamos esperando, aleluia. Aleluia, mas o Pai, a palavra de Deus diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor nos ama. E assim como o Senhor, aleluia, nós que somos pais e que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como o Pai Celestial não nos dará todas as coisas. Ele é o nosso Pai Celestial, Ele é nosso Pai que cuida de nós, que nos perdoa, que nos ama, aleluia, que está conosco, aleluia. Confie nessa palavra, tome posse dessa palavra e viva, aleluia, ainda nesse mês de dezembro, aleluia. Aleluia, sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Se você puder estar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, em nome de Jesus, dá o seu like para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que esse vídeo possa ser, enviado para mais pessoas. Tem muitas pessoas precisando, de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que venha, colocar fé no seu coração. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Deus abençoe a todos e um bom dia.